mundo sabe que prestar concurso público requer dedicação, força de vontade e estudo. Mas o que fazer quando tudo isso é colocado em risco por causa de uma injustiça? Foi o que aconteceu em Petrolina, município com a segunda maior população de Pernambuco e que tem o maior produto interno bruto do interior do estado. Os candidatos pediram ajuda ao MPF. Nos cursos preparatórios para concurso público, salas de aula lotadas. E o professor garante, é cada vez maior o número de interessados. Hoje o que nós percebemos é que nem precisa os cursos divulgarem que estão aí abrindo turmas para concursos. Os próprios alunos estão buscando os cursinhos porque concurso público hoje é a garantia de estabilidade, de bons salários. Então, por tudo isso, eu acho que hoje os candidatos estão buscando muito mais os concursos públicos. Para os candidatos, se tornar servidor público e alcançar a tão sonhada estabilidade financeira é meta de vida. Hoje virou meta, virou compromisso de vida. Hoje eu só paro quando passar. Para assegurar o direito dos cidadãos na hora de concorrer a uma vaga para o serviço público, sem qualquer tipo de fraude ou privilégio, a Justiça é quem dita as regras. Existe um decreto federal que prevê várias regras para disciplinar como o concurso público deve ocorrer para provimento de cargos no âmbito federal. Se as regras deixarem de ser cumpridas na íntegra, a instituição realizadora do concurso sofre intervenções judiciais no processo seletivo. Aqui no Ministério Público Federal, Polo Petrolina e Juazeiro, uma recomendação foi feita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, depois que 2 candidatos que participaram do concurso do IF Sertão em agosto do ano passado alegaram terem sido prejudicados pela violação de 2 princípios, o da igualdade de acesso aos cargos públicos e o da impessoalidade. Dentro desse contexto, o Ministério Público Federal fez uma recomendação para que houvesse um regulamento prevendo como deveriam ser aplicadas as provas e, sobretudo, a prévia publicação dos membros da banca examinadora, para que os outros candidatos e a sociedade pudessem verificar eventuais vínculos de parentesco entre os membros da banca examinadora e os candidatos, ou, como no caso dessa representação, que pudessem verificar se havia vínculos acadêmicos, tanto no sentido de favorecimento quanto de prejudicar a avaliação das provas. A instituição já convocou nova banca examinadora que vai acompanhar a nova aula didática do candidato para a área de agroindústria com ênfase em processamento de carnes. É importante lembrar que a Justiça tem determinações para todos os tipos de processo seletivo e que é direito do candidato procurar o judiciário quando se sentir lesado. Saber que eu posso contar com o Ministério Público, no caso de eu me sentir prejudicada, traz mais segurança, sabendo que eu posso contar com a Justiça. O papel das agências reguladoras do Brasil na fiscalização e no crescimento da economia. O encontro reuniu especialistas e membros do Ministério Público Federal e fez um balanço sobre a regulação dos diversos setores da economia em favor da garantia dos direitos do consumidor. Discutir a regulação no Brasil e a atuação estratégica do Ministério Público Federal foi o objetivo do 12º Encontro Nacional da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que aconteceu este mês em Brasília. Desta vez, o encontro foi em parceria com o Tribunal de Contas da União. O coordenador da Terceira Câmara esclarece que não cabe ao MPF elaborar políticas públicas, mas afirma ser possível cobrar a aplicação das ações das agências reguladoras. Porque o Ministério Público não faz política pública, não pode e não deve, mas está cada vez mais se capacitando para entender o que o Estado deve fazer e correr atrás, pressionar para que as entregas, o dever de casa das autoridades efetivamente ocorra. Durante o evento, procuradores da República, analistas e técnicos do Tribunal de Contas da União participaram de grupos de trabalho sobre temas importantes para o país, entre eles telecomunicações, energia e petróleo, transporte, defesa da concorrência, planos de saúde e sistema financeiro e defesa do consumidor. Depois dos debates foram elaboradas metas e estratégias a serem seguidas pelo Ministério Público Federal. Todo esse material deve ser aproveitado também no planejamento estratégico do MPF que está em desenvolvimento. Outro objetivo é fortalecer a atuação dos procuradores em cada setor nos próximos anos. A procuradora da República, Valquíria Quixadá, que coordenou o grupo sobre o sistema financeiro e defesa do consumidor, explica que uma das propostas de ação vai além das funções do MPF. A meta é cobrar do Banco Central
medidas para combater o superendividamento. Nós temos o dever constitucional de tutelar o consumidor em todas essas matérias muito complexas e procuramos nos profissionalizar cada vez mais e nos integrar para obter um resultado bem mais produtivo a cada dia. O procurador Tiago Lacerda Nobre liderou a equipe que discutiu o sistema de transporte no Brasil, especialmente no espaço aéreo. Ele faz um alerta sobre a privatização dos aeroportos. O transporte aéreo, por exemplo, ele cresce nos últimos 10 anos a cerca de 2 dígitos por ano. Nos últimos 3 anos ele cresceu a uma média de 15% ao ano. Então, se o governo não tomar as medidas adequadas, de modo a cobrar dos interlocutores do sistema, que são as empresas aéreas, operadores de aeroportos, e, sobretudo, não exigir de todos eles uma postura mais consciente, não apenas com o lucro, mas com o aspecto social, com os passageiros que utilizam aquele serviço, a situação pode se tornar caótica. Para o Procurador-Geral da República, o encontro da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão é importante para uma análise da própria atuação do Ministério Público Federal. Roberto Gurgel ressalta que a sociedade é a principal beneficiada com todas essas questões discutidas pelos procuradores. Essa oportunidade de reunir colegas de todo o país, colegas que estão na linha de frente da instituição, de procurar traçar os caminhos de atuação nessa seara, são sempre de importância fundamental e, felizmente, trazem sempre resultados muito positivos para a sociedade. Participe do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.